tem que sair melhor do que ele entrou. Melhor do ponto de vista, vamos dizer, social, melhor do ponto de vista profissional. Acho que isso tem que ser uma obrigação do empreendedor, do empresário. Que a ordenha robotizada nos trouxe muito benefício, principalmente para os animais, em leite, a sanidade dos animais, o bem-estar dos animais, a facilidade também de se trabalhar com o robô, que às vezes parecia que podia ser algo assim muito difícil, né? Mas é relativamente simples. Os investimentos vêm para ajudar a facilitar, né, a reter essa mão de obra. Eu acho que, como toda região, a gente sempre trabalha com treinamento. Olhar o teu fluxo de caixa, olhar o teu crescimento na parte zootécnica, olhar o teu crescimento na parte de redução de comida ou produção maior de comida, tem que ter os números na ponta da linha. Até porque, para novos investimentos, você poder saber, bom, eu tenho recurso, eu posso investir agora e vou para frente. Paixão de um lado e frieza nos números do outro lado. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com Lorena Delizucchi e Carlos Delizucchi, que unem tradição, tecnologia e gestão. Um prazer estar com vocês aqui hoje e sejam bem-vindos ao Nota do Leite podcast. O prazer é nosso. Obrigado, Jéssica. Primeiro, dar os parabéns para vocês pela... assim, o trabalho que vocês fazem para a divulgação das coisas boas do leite, né, que acho que é um dos alimentos mais importantes, quase até sagrado, da alimentação humana. Então, tudo que se fala bem do leite sempre é bom para a nossa cadeia como um todo. Obrigada. E é justamente essa a nossa ideia, levar a informação positiva, essa propaganda positiva. Mas vamos começar então. Queria que vocês começassem contando um pouquinho da história da família, da história da fazenda, como tudo começou. Bom, como você falou, é a história da família, né? Acho que leite, o importante é isso. Tudo que se relaciona a leite sempre está ligado à família, né? Então, vou começar contando sobre o Carlos Delizucchi e a Jacoba Frismo, né? Eu sou nascido em Ponta Grossa. Meus pais tinham uma ferraria, fábrica de foices, e tinha uma tia minha que, atrás da fábrica de foices, tinha uma criação de vacas. Ela tinha lá meia dúzia de vacas leiteiras, e onde a gente distribuía depois o leite, depois de ordenhado, na vizinhança lá. Então eu sempre ajudava a minha tia, tanto na parte da ordenha, como na parte de levar as vacas ao pasto. Chegava a atravessar Ernesto Vilela, tocando as vacas num campo que nós chamamos do Campo dos Clock. Hoje é um negócio inimaginável você atravessar Ernesto Vilela ali, tocando vaca. Naquele tempo ainda era possível. E depois eu entrei para o ramo, vamos dizer, de vendas, na parte de ferragens, material de construção, etc. E mais tarde, depois que eu conheci a minha esposa, aí vou falar um pouco dela. Ela é da família Frisma ali de Carambeí, então eles eram leiteiros já desde o início dos Frisma em Carambeí. A família Frisma é uma das pioneiras, das 4 famílias pioneiras da cooperativa e de Carambeí como produção de leite, né? E ela trabalhava desde criança ajudando os pais na ordenha, no gado de leite e tal, né? O meu sogro ela sempre falava, sábados ele ia jogar futebol, então ela ficava praticamente gerenciando a propriedade lá, né? Quando eles viajaram uma vez também para o Rio de Janeiro, que minha sogra não é descendente de holandês, ela é carioca, na verdade é catarinense, mas foi criada no Rio de Janeiro. Quando eles foram visitar parentes lá no Rio de Janeiro, minha esposa lá com seus, acho que 12, 14 anos, tocava a propriedade nesse período de 1 semana, 2 semanas que eles viajaram lá. Então, tanto eu como ela, a gente tem uma história já sobre o leite já bem antiga.
Aí, quando nós nos conhecemos, eu comecei a trabalhar na Cooperativa Central, isso lá mais ou menos por 1977. E depois, vamos dizer assim, sempre a gente tinha tempo nos finais de semana e alguma coisa assim, a gente se aventurou para o ramo leiteiro. Então, a cooperativa... não, primeiro, antes da cooperativa fazer o leilão das terras, nós ganhamos um alqueire de terra do meu sogro, onde a gente começou plantando amora e criando suínos, né? E, cuidando do serviço meu na cooperativa, ela cuidando da casa e depois juntos cuidando da propriedade. E mais tarde compramos algumas vacas, umas novilhas holandesas que a cooperativa importou da Argentina. Então, nós fomos lá, compramos acho que umas 10 ou 12 cabeças, novilhas vazias. Tinha que ter um cuidado enorme. No fundo da minha casa, que nós, 2 ou 3 lotes de terra, a gente começou a criar elas lá. Tinha que ter um cuidado muito grande, porque tinha o problema de piroplasmose. Então, piroplasmose quer dizer, a doença da tristeza bovina, né? Então, antes de eu ir trabalhar na Cooperativa Central, de manhã cedo, começava às 7h30 o serviço, a gente acordava mais cedo, ia tirar a temperatura novilha por novilha para ver se não tinha pego a piroplasmose. Aí levamos ela para a propriedade na Tainha que nós ganhamos do meu sogro e começamos a criar elas lá. E mais tarde a cooperativa comprou a Fazenda São João e a Fazenda Santa Cândida. Aí nós tivemos a oportunidade de comprar um lote de terra lá e começamos daí a construir estábulo, fazer plantio, daí começamos numa situação um pouco mais organizada, né? E daí para frente, sempre investindo tudo o lucro que a gente tinha na propriedade, a gente foi crescendo passo a passo. Mais ou menos é por aí. E o senhor falou da presença da cooperativa, né? Quais incentivos que o senhor viu que mais influenciaram para os produtores também conseguirem alavancar? Porque isso também foi um ponto fundamental que a cooperativa fez, né? E vem fazendo, né? Claro, até hoje para muitos produtores, né? Não tenha dúvida. A cooperativa ela é essencial. Se imagine, para mim, um polaco da Ronda aqui de Ponta Grossa. Sem a cooperativa, né, se eu teria condições de ter, primeiro, adquirido a tecnologia de produzir leite, né, o know-how, o saber fazer. Lá é fácil, a cooperativa te dava isso, os produtores em volta te ajudavam nisso aí. Depois você ter os insumos para dar para o gado, né? Ter a tecnologia de produzir um alimento para o gado. Aquilo que eu falei anteriormente, a possibilidade de comprar um lote de terra para onde você se estabelecer, né? A certeza que você, aumentando a tua produção, você tem para quem entregar. A certeza que você vai receber aquilo de maneira justa, né? Então a cooperativa ela tem um papel fundamental. Muito mais na nossa época, quando existia a Cooperativa Central, eu acho que lá houve uma grande alavancagem na qualidade e na produtividade do leite nas cooperativas, nas 3 cooperativas do ABC, né? Eu me lembro que na época o superintendente da Cooperativa Central era o seu Jimmy, Dimphnus Vermeulen, a gente chamava ele de Jimmy. Ele criou o departamento de ciência técnica, a gente chamava de DAT. Esse departamento de ciência técnica, ele contratou diversos técnicos holandeses, né, diversos técnicos aqui também no Brasil, né, pessoas daqui, mas com talento, né? E se criou lá um trabalho muito forte de assistência técnica, desde plantio de forragens para o gado. Nós tínhamos também uma fazenda experimental. Quer dizer, tudo que se precisava testar, se testava lá. Quer dizer, chegava daí até os produtores já mastigado o negócio. Bom, isso aqui pode fazer, que é garantido, né? Você não precisava investir e correr o risco na tua propriedade de fazer isso aqui. Aquilo já vinha pronto para você. Aí tinha um departamento também de veterinária, na parte de reprodução. Quer dizer, ali acho que houve a grande alavancagem da produção de leite em termos de qualidade e produtividade na nossa cooperativa. Se você pegar hoje a Policlínica, por exemplo, que é uma excelente clínica que nós temos lá, é nosso parceiro direto, ela também derivou desse pessoal do antigo DAT. Os veterinários lá, o Denilson Menarim, Júlio Matsuda, o Kiefer,
eu vou esquecer de alguns aí, me perdoem, mas era um time fantástico que hoje está dentro da Policlínica Pioneiros, né, que faz um trabalho enorme para nós em termos de produtividade, de qualidade no leite e no rebanho, né? Sim. E, seu Delezuc, quando que foi que vocês iniciaram? Que ano mais ou menos que era? Mais ou menos, acho que com leite na início da década de 80, mais De ou menos 80. 80 Caramba. e pouco. Eu não gravo muito Sim. as datas, eu tenho uma dificuldade para isso. Mas foi no início da década de 80. No início da década de 80. E, Lorena, você representa a nova geração aí, que veio também, que está agregando muito nessa parte também da sucessão e tudo mais. E conta um pouquinho para nós como foi a sua história agora na propriedade, né? Bom, como a história do pai e da mãe, acho que a gente sempre esteve no leite, né? Esteve no leite escutando a história da minha mãe, né? Sempre ajudar na propriedade. Estive no leite porque meu pai trabalhava na CCL-PL dos produtos Batavo. Então, o leite é algo muito importante na minha vida. E eu me formei e trabalhei 13 anos na Batavia, que né, antes era CCL-PL, depois virou Batavia. Então, eu trabalhei 13 anos na área comercial, saque, com leite também, né? A parte final da cadeia. E daí veio a proposta do meu pai de iniciar a trabalhar junto na fazenda, né? Então, acho que foram aí uns 3 anos de bastante aprendizado. Um choque entre final de cadeia e início de cadeia, né? Mas foi muito bom também porque eu pude vir com um pouco da experiência da fábrica, né? Parte de qualidade, parte de gestão, gestão de pessoas também, né? Trabalhar em equipe com diferentes personalidades. Então, isso tudo somou um pouco também para trazer para a propriedade, né? Até na época que eu entrei lá, nós estávamos finalizando a sala de ordenha nova. Estava saindo da sala pequenininha, nem lembro quantos postos eram. Inicialmente eram 4 e depois a gente mudou para... Quebramos as paredes e aumentamos para 7 de cada lado. Então, a gente estava fazendo um investimento grande, que era uma sala dupla 16 da GEA, com um tanque refrigerado novo, tudo novo. Então, ali eu já pude, assim, trazer algumas ideias da parte de qualidade do leite, como fazer o piso de maneira correta, não deixei colocar em banheiro perto da área de produção. Então, pude ajudar um pouco nessa área, né? Mas eu tive o desafio de aprender muito da parte de manejo, de sanidade, de reprodução, né? Quanto era o cio de uma vaca, ultrassom, como registrar isso, as doenças. Então, foi um aprendizado aí de uns 3 anos e a gente continua aprendendo. Mas é uma satisfação a gente estar trabalhando junto no negócio da família, né? Minha mãe, acho que sempre foi nossa inspiração em conhecimento de vaca. A gente diz que ela olha para a vaca e sabe dizer se está boa, se está ruim, se está doente, o que tem. Até hoje ainda ela briga com a gente quando ela vê coisa errada lá na fazenda, né? Tem uma vaca parada lá no piso tal, tem coxo vazando. Nós construímos a casa um local. Primeiro era um local, as terras, poucas terras que a gente tinha, então tinha que achar um lugar da fazenda assim que não atrapalhasse muito a agricultura. Mas ao mesmo tempo, estrategicamente, dá uma visão completa da fazenda. Então, mesmo que ela não está no dia a dia, ela funciona como uma conselheira. Isso. Ela olha as coisas, os caminhões que sobe e desce, a vaca que está parindo lá ou está demonstrando que vai parir, o coxo de água que está vazando, quer dizer, está focado em tudo. E toda manhã a gente toma café juntos lá, né? Às vezes não no mesmo tempo, mas a Lorena vai tomar café lá, o Luiz vai tomar, eu vou tomar café com ela. Então a gente sempre está... Ali funciona como uma espécie de uma conselheira e uma cobrança das boas práticas da fazenda ali que ela faz no dia a dia para a gente. Nos ajuda na gestão. Né? E eu acredito assim que
a gente vem a somar, né? Com certeza as decisões, a orientação sempre vem do pai e da mãe, mas a gente sempre busca trazer inovações para o dia a dia, ajudar na parte de gestão. Eu acho que um desafio muito grande é a parte de RH que a gente tem dentro da fazenda, né? Como manter, como reter essas pessoas que nos auxiliam no dia a dia, facilitar o trabalho. Acho que a gente sempre tem que tentar trabalhar facilitando o trabalho do colaborador, da gente, pensando nas novas gerações, né? Porque eu tenho um filho, o Lucas, e a Laura, né? Mas a Laura ainda tem 16 anos, está estudando, e o Lucas está finalizando veterinário, né? Está terminando o estágio dele, e provavelmente ele vem trabalhar com a gente. Então, a gente já vê que ele, né, com essa formação, essa nova geração, ele já vem com muita bagagem, né, de mudança dentro deles, na parte de reprodução, a parte genômica, embrião, software de sistemas. Então, tá tudo muito já para essa nova geração, muito avançado, muito moderno, muito na cabeça deles, né? Essa nova fase da pecuária de leite. Então, é importante, digamos, o somatório, né? Da tradição, da experiência, da inovação, do controle, tudo dentro da propriedade. Que bacana. Isso, e uma sucessão e já está vindo a outra sucessão outra também, sucessão. Né? Que bacana, que lindo isso. Dá para dizer que é uma sucessão de um trabalho familiar, né? Sim. Que todo mundo ainda está na atividade, né? Existe a sucessão de estar passando as atividades, que todos conheçam o sistema da fazenda, como funciona, o que a gente tem que fazer para crescer, o que a gente tem de dívida, o que a gente precisa investir, né? Então, é um conhecimento que está já dentro da família. Que bacana. Mas o importante que eu acho é que a sucessão ela seja natural e seja por vontade, né? Que nem o Lucas, o filho da Lorena, ele tem toda uma formação e a gente aposta muito nele para ele ser o sucessor. Mas ele tem toda a liberdade, porque quem sabe se amanhã, depois ele não arruma uma pós-graduação ou uma coisa mais interessante a nível mundial, porque hoje a gente está numa aldeia global, quer dizer, a pessoa pode estar aqui no Brasil trabalhando, pode ter uma oportunidade nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, etc., né? Então a gente tem a mente aberta também, que ele tem que fazer uma coisa que ele gosta e que ele quer. A fazenda está lá, à disposição dele para crescer junto com ele. Mas a gente respeita qualquer vontade que ele tenha, né? Desde que ele busque a felicidade dele em relação profissional dele. Acho que você nunca pode obrigar o sucessor, ou não digo obrigar, mas impor de uma certa maneira. A pessoa tem que ter liberdade. E o que a gente vê hoje em Carambeí, muitas propriedades crescendo bastante, porque os jovens que estão assumindo porque querem, porque gostam, né? Não é como talvez umas 2 ou 3 gerações anteriores, onde que era quase uma obrigação, um dos filhos assumir a propriedade, então era meio a conta-gosto e tal. Aí o cara gostava muito mais de agricultura, sentar no trator e esquecia de cuidar do dia a dia da leiteria, que é muito importante, né? Então, mas hoje a gente vê, com a tecnologia que tá aflorando, né, de robô, dessa parte genômica, tudo isso aqui, isso está despertando uma vontade desse pessoal de crescer, porque isso é natural dos jovens ter uma aptidão para essas tecnologias novas, etc., né? E ao mesmo tempo eles estão num ambiente natural, né? Familiar, contato com a natureza, com os animais. Então, eu acho que isso tende muito a crescer e vai fazer com que as propriedades se desenvolvam muito mais também. Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Fitobiotics, Ouro Fino, Baumann, Lely, Dairyup, Azeclin, Menarim Agro, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária
e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. E falando de tecnologia e também de que o jovem, né, tem isso, igual a Lorena disse, que está dentro deles, né? A gente sabe que vocês também colocaram, né, os robôs justamente para trazer tecnologia, né? E conta para nós um pouquinho como que foi essa decisão de ter a ordenha convencional, mas também estar indo para a ordenha robotizada. A ordenha robotizada veio com o crescimento orgânico da fazenda. Então, nós, como eu falei para você, a gente inaugurou a sala de ordenha nova, foram 10 anos, 13 anos praticamente, e a gente já viu que o crescimento, né, dos animais, o que a gente conseguiu crescer de freestyle, já estava ficando estagnado. Então, a gente tinha que pensar o que fazer, né, como crescer para o futuro. Veio a ideia de talvez uma rotatória, né, e veio a ideia dos robôs. Foi quando a gente adquiriu 2 robôs da Lely, fluxo livre, e para aprender a trabalhar com esses robôs para um futuro projeto, né? Então, foi utilizado um freestyle que nós já tínhamos da ordenha convencional, foi feita uma reforma, a casinha do robô, assim, de maneira bem simples, que a ideia era desmontar ele e depois mandar os robôs para o novo projeto. E com isso a gente viu que a ordenha robotizada nos trouxe muito benefício, né? Principalmente para os animais, em leite, a sanidade dos animais, o bem-estar dos animais, a facilidade também de se trabalhar com o robô, que às vezes parecia que podia ser algo assim muito difícil, né? Mas é relativamente simples, com apoio da revenda, né? E conseguimos ver realmente um crescimento de leite nesses animais. São 2 robôs, 60 cada robô. Um robô tem primíparas e outro robô multíparas. O que a gente acabou também aprendendo no meio do caminho com esse start aí, que elas misturadas, as multíparas inibiam as primíparas de ir para o leite, né, no robô. Então, a gente acabou fazendo essa divisão, até porque o barracão propiciava essa divisão. E a gente teve aí um incremento de leite da ordenha convencional para a ordenha robotizada, dá em média 7 litros ao ano, né? A calma das vacas no barracão, assim, elas deitam, comem, vão por ordenha. Isso também, né? Todo mundo fala, robô dá bastante leite. Ele dá bastante leite se você der uma boa comida, uma boa cama, né? Uma cama confortável e limpa, um ambiente fresco, né? Que tenha refrigeração ali, ventilador. Então, o leite vem. O leite e a sanidade dos animais no robô vem, né, com esse conjunto. E o fluxo livre, porque ela não tem mais ninguém tocando ela até chegar na sala de espera, fica na sala de espera, né? Tem, querendo ou não, a gritaria, a movimentação, então ela está muito tranquila. Ela vai para ordenha, sai, come, deita. Então, nós estamos, assim, muito satisfeitos, né, com esses 2 robôs. E a gente tem o projeto novo já, provavelmente starta no início de 2026, onde são 8 robôs num cross ventilation. Então, a gente vai conseguir dar mais conforto ainda de ambiência para os animais. É uma unidade toda nova que a gente está tentando ainda, está finalizando em construção, mas fazer da maneira mais correta, né, para que a gente consiga otimizar esse projeto para os animais, em leite, que seja muito funcional. Que bacana. E assim, só para entender, hoje, número de animais em lactação, vocês estão com
em média? 850 animais. 850 animais. E esse projeto novo vai ter uma diluição ou não? Vai ser só com animais novos que vão entrando e... Num primeiro momento nós vamos startar eles com animais da propriedade. Sim. Vão ser animais nossos mesmo, né? E os 2 robôs que estão ali na sede, continuam na sede, vão ser utilizados para... Treinando as futuras participantes do robô lá no projeto Isso. novo. É que a gente também... a gente quer colocar um certo limite também no número de animais para dar conforto tanto para nós, para os colaboradores e para as próprias vacas, né? Hoje nós temos uma superlotação, como nós estamos lá, nós temos 850 vacas estabuladas, praticamente, mas está aí talvez 40% acima da quantidade de camas disponíveis para ela. Então está numa superlotação. No inverno não dá tanta diferença assim, mas no verão nós vamos ter alguns problemas de casco, porque as vacas vão deitar menos, né? De produção, sem contar com o calor, moscas, etc, né? Então a gente está com uma população muito maior do que a quantidade de camas que nós temos. Com a mudança lá para a parte de cima, são 500 vacas praticamente que vão lá para cima. Então dessas 850, até lá nós vamos estar com talvez 900 e pouca. Então vai ficar uma parte ali no robô da sede hoje, 120 animais. E os outros barracões a gente vai paulatinamente reformando eles. Porque eles tem algumas construções bem mais antigas, onde as camas eram mal dimensionadas, tanto na largura como na profundidade. Os animais eram um pouco menores na época que a gente começou a construir. Pisos que, com as máquinas mais pesadas que você vai colocando hoje, vão se deteriorando, rachando, né? Então tem muita coisa que tem que ser reformada. Então a ideia é quando você mudar os animais lá para cima, você vai reformando praticamente barracão por barracão e vamos ter que investir mais em gado jovem. Porque a ideia é que na sede onde nós temos hoje, a gente vai... o gado jovem vai ficar lá. E no projeto novo vai ser somente vacas em lactação. Secas, porque vão ter que, durante o período de transição, vão estar num ambiente bom para elas criarem, né? E as vacas de leite. Mas todo o gado jovem, etc., vai ficar na propriedade embaixo. Então, vão ter que reformular também as construções, os fluxos de comida embaixo lá. O projeto, assim, mais ou menos final, é nós ficarmos em torno de 1.100 a 1.200 animais. Com as 500 lá em cima, mais um tanto no robô embaixo e talvez umas 500 vacas no sistema convencional. E até para elas também poderem fazer todas as lactações no robô, né? Isso. Porque hoje elas estão indo até a segunda, aí da segunda em diante elas vão pro... Não, nós temos multíparas de terceira lactação. Só que como nós vamos startar o robô, nós estamos aproveitando para treinar vacas. Entendi. Então, quando seca, a gente coloca animais novos para treinar, né? E a gente observou que a vaca que seca no robô e volta para a ordenha convencional, se você voltar ela para o robô, ela lembra certinho de como é a ordenha robotizada. Então, ela não tem essa dificuldade de voltar novamente para a ordenha robotizada. Então, nós estamos aproveitando esse período para poder treinar esses animais, para que a gente tenha uma transição mais tranquila lá no mais animais. No novo projeto. E assim, só para o pessoal entender, tá sendo tarefa fácil treinar esses animais ou tá exigindo um pouco mais de... Ele é fácil, não é relativamente fácil, né? Eu acho que um start inicial do robô, existe todo um procedimento, né, que a própria empresa nos passa, de você deixar o animal passar no robô, ele vai conhecer, né? Então, quando nós startamos, esses grupos iam por ordenha convencional. Então, quando eles voltavam, elas passavam dentro do robô. No dia seguinte, ligou o barulho do vácuo do robô. No terceiro dia, ligou as escovinhas, né? Para que elas tivessem o primeiro contato com o braço do robô. Claro, elas estranham, dão coice, às vezes dá a impressão que elas vão quebrar o robô, mas não quebra. Mas é uma tarefa, assim, fácil. Elas aprendem fácil, elas são muito inteligentes. Né? Claro, tem uma ou outra mais teimosa, mas, de maneira geral,
Acho que as novilhas são mais ou menos tipo as pessoas jovens, né? Tem facilidade para novas tecnologias. Se pega os jovens hoje com aplicativos, etc., eles se viram bem mais fácil que a gente, né? Acho que as novilhas também têm uma facilidade de aprender lá no robô maior do que as vacas mais velhas. E hoje na ordenha convencional são 3 ordenhas. 3 ordenhas. 3 ordenhas. Isso. E a média de ordenhas no robô está em mais ou menos quanto? Em 3 também. 3 também? 3 também. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, né, com esses 3 anos de robô, que no começo a gente ficava pensando muito, deu 3.1, deu 3.2 ordenhas, né? Isso é melhor. E com esse tempo a gente aprendeu que o fluxo de leite e o tempo de box da vaca é muito mais importante do que o número de ordenhas, né? A gente tem trabalhado na escolha dos animais que vão para o robô. Na inicial a gente viu a parte de teto, né? Tetos bem posicionados, não tetos muito curtos, vacas saudáveis, né? Que não tem problema de casco, mastite, nada. Porque o tempo que o robô leva para colocar o braço, atachar as teteiras, né? É importante. Quanto mais ele demora para atachar, mais tempo ela vai ficar no box, menos vacas vão conseguir entrar. Fluxo de leite também, né? Vaca muito dura, que leva muito tempo para descer o leite, ela acaba impactando também nesse tempo de que o robô pode estar livre para um outro animal. Então, a gente tem buscado até agora na genética, né? Aumentar um pouco os tetos dos animais, né? Com posicionamento melhor e fluxo de leite também. Uma genética adaptada ao robô. Adaptada ao robô. E já tem hoje muitas, né, que tem touros que são específicos, né? Sim. Para a ordenha robotizada, que legal. Pela produção que nós temos, assim, por animal no robô, a lei ele sugere que a gente tivesse aí no máximo 55 animais. Mas nós temos 60, mesmo com uma produção aí de 55, às vezes chegando a picos de 60 litros média dos animais, né? Então isso é graças a essa seleção maior que a gente pode fazer nos animais que a gente coloca lá dentro. Lógico que a gente tem a vantagem hoje da ordenha convencional. Você pode eventualmente escolher melhor ou até devolver uma vaca que não se adapta para o sistema convencional. Mas no futuro, quando a parte do robô já tiver um corpo muito maior, você não vai ter tanta facilidade para isso. Por isso é importante trabalhar em cima da genética, como a Lorena falou, para você já ter animais adaptados né? E ao mesmo tempo está adaptado ao robô, vai estar adaptado ao convencional também. Né? E assim, eu imagino que na ordenha convencional a gente tem alguns dados, mas o robô ele dá muita coisa em tempo real, né? Sim. E isso é muito legal. E como que vocês fazem hoje no dia a dia essa gestão de dados que o robô dá a toda ordenha, por teto? Então o robô ele tem o colar, né? Que vai ser a identificação da vaca pro robô. Esse colar ele vê toda a parte de saúde, de ruminação. O robô mesmo tem toda a parte de controle de mastite, né, que ele pode oferecer. Então, o software, ele é muito amigável, ele tem uma gestão muito fácil. Então, todo dia, né, você... pega bem no início. Né? Pega bem no início, né? No começo dele, a gente teve uns casos de pneumonia que 3 dias antes ele já começou a dar alerta. E o veterinário foi, né? Então, e realmente era pneumonia. Então, ele tem um cuidado ali de te mandar o alarme que a vaca pode estar com problema de saúde, que a vaca está em cio, né? Então, é muito apurado esse controle, né, de gestão dentro do robô. Então, a gente trabalha com o celular, né? O aplicativo está no celular. Nós temos uma pessoa que é responsável pelos 2 robôs, pelas 120 vacas por dia, que trabalha das 5 da manhã às 5 da tarde. Tenho agora uma outra pessoa que já está treinando para ir para o projeto, né?
Então, ele tem esse aplicativo, tanto do robô. Nós temos o Juno também, o robô que empurra a comida, né? Então, esse aplicativo também está na mão dele. E tem o Collector, que é o robozinho que limpa o esterco, né, das vacas. Então, tá tudo na palma da mão. Qualquer erro com o robô, Juno, Collector, atividade das vacas, de saúde, de reprodução, a gente vê ali. Tá né? na palma da mão. Tá na palma Tá da na mão. palma da mão. Que bacana. E assim, igual você falou, tem um funcionário ali que é o responsável. E isso também é uma coisa que quando a gente migra de um sistema convencional para uma ordenha robotizada, a gente também tem que ter pessoas bem treinadas, não digo mais qualificadas, mas qualificadas no sentido de treinamentos e tudo mais. Isso. Como que foi e como que vocês pensam em fazer para esse projeto futuro também, né? Na verdade, a pessoa que toca isso aí, ela tem que ter uma aptidão moderna hoje, vamos dizer assim, que sabe lidar com o aplicativo, com smartphone e com tudo, né? Eu diria que é uma mão de obra mais especializada, você fatalmente vai ter que remunerar melhor, mas, por outro lado, também talvez é mais fácil de você conseguir no mercado pessoas assim, né? Porque elas gostam, vamos dizer, disso aí. E é um trabalho, assim, que nem como a Lorena está falando, de todos os dados que você tem. Na palma da mão você tem tudo que está acontecendo ali naquele estábulo. Você, andando pelo estábulo, você visualiza todas as vacas, né? Aqui está, mesmo que você não tenha a informação ali no laptop, no smartphone, na palma da mão, mas você visualiza todo o barracão. Você vê as vacas que estão ordenhando, as vacas que estão comendo, as vacas que estão deitadas, quer dizer, você realmente gerencia completamente aquele barracão de maneira bem tranquila. Você visualiza tudo que está tendo ali. E as vacas estão bem tranquilas, porque ela não precisa ser tocada para ir para a ordenha, para tomar água, qualquer coisa. É um negócio assim, bem natural, bem interessante. Acho que isso, assim, para pequenas e médias propriedades, é uma coisa fantástica. Você ter na mão a tua propriedade sem estresse nenhum, né? Com certeza. A ordenha robotizada veio para ajudar muito, né? Até, por exemplo, a parte da carga horária, né? É uma coisa que a gente vê que também muda muito, né? Muda. Porque eu não sei que horário que começa lá, mas tem fazendas que começam a partir das 6h30, 7 horas da manhã. Enquanto a convencional, que também é o caso de vocês, né? Que inicia muito mais na madrugada, né? Nós até utilizamos a mão de obra da convencional para dar uma olhadinha no robô. É a vantagem que temos. Então, como a pessoa responsável pelo robô chega das 5 às 5 ou das 6 às 6, o pessoal do trato, que chega às 3 e pouco da manhã, eles passam lá dar uma olhadinha no robô. Por mais que ele tenha o alerta, se ele parar, ele avisa tudo, mas tem essa rotina de ver, tá tudo certo no robô, né? E à noite é a mesma coisa. À noite não fica ninguém no barracão dos robôs. Mas tem o pessoal da ordenha, que vai finalizar lá por meia-noite. Então, eles também dão uma olhadinha no robô quando necessário, ver se está tudo certo, né? Sim. Às vezes, alguma vaca em treinamento, principalmente primíparas, a gente faz um treinamento delas, porque quanto mais ela for no robô no começo, mais estimula a produção de leite, mais ela vai aprender a ir para o robô. Então, às vezes, tem que passar ela à noite, né? Ela está em treinamento ali naqueles primeiros 30 dias. Essa pessoa vai lá, passa e volta para a ordenha convencional. Então, a gente consegue otimizar essa atividade. A pessoa que cuida do robô, então, ela tem o trabalho de cuidar das manutenções preventivas, das limpezas, das aferições que tem no robô. Então, porque a empresa, ela treina a mão de obra que cuida do robô para fazer várias atividades de manutenção dentro dele, para facilitar. Então, ela tem toda essa atividade. Ela busca 2 vezes ao dia as vacas atrasadas, porque tem umas teimosas que às vezes não vão no tempo certo, né? Então, faz toda a parte de sanidade, né? Medicação, vacinação,
A limpeza das camas diária também essa pessoa faz, né? Cuida do Juno e do Collector, os outros robôs. E o trato, ele fica junto com o restante da fazenda, né? Então... No projeto novo lá, a gente fez uma estimativa, assim, para cuidar das 480 vacas, 500 vacas que nós vamos ter lá, uma estimativa de 9 funcionários. Vamos arredondar para 10, né? Mas lá a gente já prevê um plantão à noite, porque sempre alguma coisa você vai ter, né? Até porque vacas que vão parir lá também vão parir no próprio projeto, né? E também para cuidar do dia a dia dos robôs, quer dizer, um probleminha sempre às vezes acontece, ou com o animal ou com o próprio robô. Mas mesmo assim, esses 9 ou 10 pessoas no máximo que a gente está pensando em colocar, é para tocar tudo, incluindo período de férias, período de folga e tudo mais, né? Trato também, manutenção, né? Acho que com 10 pessoas a gente vai conseguir tocar. E lá a gente espera uma produtividade, uma produção por vaca, no mínimo de 55 litros por animal ano. Eu acho que até chega a mais, né? Então fica um número muito, do ponto de vista de produtividade, um número muito interessante de quantidade de leite por funcionário, né? Por dia. Que bacana. E falando um pouquinho dessa parte de funcionários, igual a Lorena falou, da parte do RH e tudo mais, como que vocês trabalham hoje na propriedade para reter essas pessoas, né? Parte de treinamentos, como que é o dia a dia? Então, como eu falei ali, a gente vem buscando a tecnologia até para atrair, né? Para facilitar o serviço, porque a gente sabe que o serviço do campo, da pecuária, sempre foi um serviço pesado. Então, hoje em dia, novas gerações, as pessoas não querem mais trabalhar no pesado, trabalhar com esterco, né? Então, os investimentos vêm para ajudar a facilitar, né, a reter essa mão de obra. Eu acho que, como toda região, a gente sempre trabalha com treinamento, temos consultores que nos assistem, né, em treinamento, a doutora Cristiane na qualidade do leite e as bezerras, a policlínica veterinária. Quando a gente precisa também, a cooperativa tem dado alguns treinamentos, deu um treinamento de nutrição. Então, acho que o treinamento é sempre importante, a gente tem que sempre estar trabalhando tanto o treinamento da parte técnica, quanto o treinamento de gestão, de espírito de equipe, né? Acho que o básico, né? A nossa região tem bons salários, a gente trabalha com benefícios como plano de saúde, tem Fundação Frisia, vale alimentação, auxílio transporte, né? Quilometragem. A gente tem que se adequar, né, conforme a nossa região trabalha, porque nós temos muitas indústrias, né? A demanda por mão de obra ali, aqui entre Carambeí, Castro e Ponta Grossa é muito grande, né? A oferta de trabalho. Então, a gente sempre tem que buscar também ter esse atrativo, né? Para que eles fiquem na propriedade, né? Mas, grosso modo, é aquela máxima de sempre, né? Selecionar bem na hora da contratação, pagar bem, treinar bem, né? Motivar as pessoas, né? E dar oportunidade de crescimento dentro da propriedade. Eu acho que a gente tem como, acho que todo empresário, tem que ter como missão receber um funcionário quando ele entra na fazenda, quando ele sair da fazenda, por qualquer razão que seja, né? Que ele vai sair para arrumar uma coisa melhor ou qualquer que seja, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Melhor do ponto de vista, vamos dizer, social, melhor do ponto de vista profissional, né? Acho que isso tem que ser uma obrigação do empreendedor, do empresário. Com certeza. E esse ponto que vocês falaram é muito importante, porque a gente vê que existe uma rotatividade grande, mas também são poucas fazendas que dão estrutura também, né? Porque se for pegar a parte de treinamento, a parte salarial, então acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto do funcionário, que também está muito relacionado a perfil, essas mudanças, mas também da propriedade fazer todo esse apoio, toda essa estrutura para eles, né?
Não adianta reclamar da mão de obra. A mão de obra é uma solução. Né? Porque a obrigação nossa é É motivar essa mantê-los, né? turma aí e produzir cada vez mais. Sim. E a gente sabe que vocês trabalham muito bem a parte de biosseguridade, né? Tem algumas práticas na fazenda. Conta um pouquinho para nós como que são essas práticas, por que vocês iniciaram, né? Eu acho que a gente tenta trabalhar bem a biosseguridade, né? Acho que todo mundo sabe que na bovinocultura de leite ainda nós estamos muito atrás, né, do que a suinocultura, a avicultura. Então, lá em 2017, nós tivemos assim muitos casos de mastite, artrite, mastite rodando o teto, vacas doentes, medicava, não se descobriu o que tinha. Até que chegamos ao tal do Mycoplasma bovis, né? Corremos atrás de laboratório para diagnosticar. E com tudo isso a gente teve que fazer um plano de ação, né, junto com os parceiros, a fazenda, a policlínica, doutora Cristiane. Como trabalhar isso? Primeiro nós tivemos que atacar aquele problema grande que foi o micoplasma, segregar os animais positivos, ordenhar por último, porque eram 50, 60 animais que nós não podíamos na época descartar simplesmente esses animais. Como que a gente dava o leite para as bezerras, porque nós damos o leite pasteurizado, se era seguro ou não era, como que isso transmitia entre os animais. Então, foi todo um estudo, um aprendizado, né? Ver muita coisa do exterior, ver aqui no Brasil como trabalhavam. Não existe um medicamento que você dê e o micoplasma morre nunca mais. Quais as vacinas nós precisaríamos estar fazendo para tentar minimizar? E com isso veio essa questão, tá? E como é que chega o micoplasma? Como é que chega o animal PI que a gente tem dentro da fazenda ou alguma outra doença que de repente aparece? Chega porque a nossa cadeia é muito integrada, né? O mesmo prestador de serviço que vem arrumar a sala de ordenha, o veterinário, caminhão de ração, está circulando todo dia em todas as propriedades, né? E a gente pode estar levando isso de uma para outra, né? Sempre que eu peço para alguém colocar a botinha, alguma coisa, eu falo, olha, não é que você está trazendo, você pode estar levando também alguma doença que a gente tem aqui dentro da propriedade. E daí veio uma ideia simples, não muito cara, né? Nós compramos macacões, mandamos fazer. Então, todo técnico que vem fazer atividade na propriedade coloca o macacão da fazenda. Existem botas também que determinada numeração lá, veste a bota da fazenda, que daí as nossas meninas da limpeza higienizam ela, os macacões usou, lava e coloca lá de novo. Não estacionar o carro também em locais que não pode, porque às vezes você vê o cara está estacionado na comida das vacas, com um carro que rodou umas 20 propriedades, né? Então, estabelecer estacionamento, avisar quando vem para a fazenda. Então, nós criamos lá um documento, passamos para os parceiros, pedimos, quando chega a gente lembra, né? Se bem que na rotina agora já virou normal. Talvez teria que ter um pouco mais de controle, mas a gente conseguiu aí com essas pequenas questões aí ajudar. E trabalhar a sanidade, né? A vacinação, o monitoramento, porque até hoje a gente monitora toda semana, coleta leite do tanque, vê se tem micoplasma. Se aparecer, a gente tem que tentar investigar qual vaca que pode estar né, com micoplasma, o controle de PI por cartilagem das bezerras. Então, é eterno, né? Esse controle de doenças é eterno, tanto da biosseguridade cuidar para não entrar, quanto pela transporte vacinação. De animais também é uma coisa muito importante de se cuidar, né? Caminhões que às vezes vêm buscar vaca ou de descarte ou que eventualmente você possa estar vendendo, né? Esses caminhões circulam, né, por toda a região ali com animais doentes, né?
Então tem que ter todo um protocolo ali de que o funcionário nosso nunca vai entrar dentro do caminhão e o motorista do caminhão nunca vai entrar ou qualquer corredor, qualquer local da propriedade. Ali tem uma divisa que cada um sabe até onde pode ir, né? E no transporte também de animais dentro da propriedade, a gente tem lá como é que se diz, uma gaiolinha lá, uma carreta que a gente adaptou para isso, então é feito só para a nossa carreta, evitamos de pegar caminhões de terceiros, né? Sim. Isso é muito importante. Eu até trouxe um dado aqui que fala que 70% dos casos de mastite clínica, eles acontecem por falta da biosseguridade. E que se a gente for comparar isso, por exemplo, com bem-estar animal, a gente não está falando, não é um luxo, né? Agora é uma modinha, a gente vai fazer biosseguridade. Não, isso é produtividade, é ganho, na verdade, de produtividade, né? São vacas saudáveis, é uma fazenda saudável, né? É como as BPF, né? As boas práticas na fazenda, né? Num primeiro momento, você diz, pô, mas que encheção de saco fazer isso, fazer aquilo, né? Mas depois você começa a analisar, peraí, mas isso está trazendo coisa positiva para mim, né? Não é só o que eu ganho um pouco no preço do leite lá, mas no próprio plantel que eu tenho, a segurança que eu tenho, a evitar doença, um monte de outras coisas, a segurança dos funcionários, né? Então são coisas que às vezes, modernidade, a gente, num primeiro momento, tudo que é mudança, a gente põe o pé atrás, né? Mas sempre tem que pensar, vamos dizer, um pouquinho para frente, porque aquilo pode ser muito bom para a gente. E vocês possuem também o certificado de livres de brucelose e tuberculose, né? Sim. Conta para nós um pouquinho, Lorena, como que foi essas etapas? Então, nós temos uma recria em outra propriedade, né? Junto com essa questão da biosseguridade, nós temos que movimentar esses animais. Então, no passado, a gente fazia até com caminhão de terceiro. Quando entrou o micoplasma, a gente pediu para esse terceiro se ele podia lavar, desinfetar. Ele não gostou muito, não quis mais fazer frete. A gente fez a carreta para fazer essa movimentação. Então, o certificado de livre, ele traz também essa mobilidade de tranquilamente a gente movimentar esses animais de uma fazenda para outra, sabendo que estão, né, sem brucelose, sem brucelose, né, com a biosseguridade correta, né, sem precisar toda vez fazer o exame sanitário para movimentar esses animais. É importante pela questão que são duas doenças graves, né? Eu acho que são bem controladas, porém a gente viu aí nos últimos anos que tem aparecido focos, né? Talvez as pessoas tenham esquecido um pouco, né, desse cuidado. E como você falou ali, esse 70%, né, da mastite, essas doenças impactam muito dentro da propriedade. A gente precisa realmente saber efetivamente que a gente está livre, né? Então, isso traz essa segurança sanitária, essa segurança de movimentar os animais. Nós não vendemos muitos animais. Esse ano, até por essa questão de lotação, acabamos vendendo alguns animais. Facilita também, né? Então, a gente é livre. O comprador, né, já vê que é livre, já tem uma negociação mais facilitada, não precisa fazer os exames. Então, até nessa questão comercial, ela ajuda. É uma questão, no começo, a gente teve que fazer 2 exames seguidos. Você precisa estar com os dados dos animais corretos, né? Porque isso vai para o ADAPAR, vacas descartadas, os nascimentos, tem que estar o número do brinco, tudo muito certinho dentro da propriedade. O que é bom também. Quanto mais controle, mais bem feito, é bom também para a propriedade. Então, isso ajudou também nessa gestão dos animais, né? A policlínica precisa desses dados corretos, o ADAPAR precisa receber esses dados corretos, e a gente tem a garantia, né, que esse monitoramento é efetivo. É efetivo. Que bacana. Parabéns. São medidas como essas que ajudam não só a ter uma propriedade saudável, né? Mas também outras propriedades também, né? Porque se a gente estivesse no patamar, por exemplo, igual às granjas de suíno, de aves, a gente teria muito menos problemas e muito menos
gastos relacionados a isso também, né? A essas doenças. E porque nós confinamos agora as nossas vacas iguais os porcos e as aves. Né? Tudo está mais concentrado e a gente sentiu isso mesmo, que a partir do momento que você vai crescendo, as doenças também vão, né, ficando mais pior ali dentro do sistema para a gente controlar. Então, você tem que ter o controle de biosseguridade, de vacinação correto, porque mudou muito. Com todas essas tecnologias, com todo esse avanço, a gente sabe que no meio de tudo isso tem o Grupo Masters do Leite, que inclusive é um dos apoiadores, né, do Nota do Leite Podcast. Silderezo, conta para nós um pouquinho como que é o grupo, né, como que ele funciona, as reuniões e o que ele vem agregando no dia a dia das fazendas e de toda a evolução que nós tivemos nesses anos. Esse grupo, eu comecei a participar dele, acho que um pouco depois da criação do grupo. O grupo foi criado pelo Paulo Loss e alguns outros produtores, alguns já falecidos, outros que saíram da atividade e alguns que continuam através de seus sucessores, né? Mas é uma forma, vamos dizer, tem um colega, o Tobias, que ele diz o seguinte, é a tal da difusão por inveja. Porque você vai visitar a propriedade dos outros, dos teus colegas, você vê as coisas boas que tem lá, mas por que eu não posso fazer igual ou até melhor do que isso, né? Então, é uma forma, assim, muito barata, muito simples da cooperativa ou do sistema leiteiro difundir novas tecnologias, difundir meios de aumentar a produtividade, etc., né? E esse grupo, ele sempre funcionou, acho que desde 1983 para cá, inclusive na pandemia, a gente fazia reuniões online, né? Não na mesma frequência que a gente fazia aqui, mas fizemos diversas reuniões online para não deixar o grupo perecer, né? Eles, basicamente, desde aquele tempo, o critério é uma reunião na última quinta-feira de cada mês, geralmente na propriedade de um dos associados ou de um terceiro, quando a gente eventualmente arruma uma propriedade interessante para visitar. Então, ele consiste, você lá por 2h da tarde, vai visitar a propriedade, fica lá 1 hora e meia, volta. Nos primeiros tempos até a gente nem fazia na cooperativa, fazia na própria propriedade. Então, o proprietário cedia lá uma garagem, ou a sala da casa, ou um galpão lá com um monte de feno para o pessoal sentar. Aí vinha alguém da cooperativa, vinha alguém dos patrocinadores que patrocinam o happy hour, que a gente tem depois das 6 horas, que, segundo a gente fala também, a parte mais importante do dia de campo, né? E, então, isso une o conhecimento à parte social. Daí, de uns tempos para cá, a gente está fazendo isso na própria, ali nós chamamos da Casa do Criador, no Parque Histórico, uma propriedade da Frisia. Então, lá a gente faz, daí o proprietário visitado, ele explica em números como é que funciona a fazenda dele. Um técnico da cooperativa sempre apresenta uma palestra técnica, e depois o patrocinador apresenta uma palestra também do produto dele. Logicamente, uma palestra um tanto quanto comercial, mas a gente sempre pede que seja também uma difusão de conhecimento também, que não seja só uma embromação de produto, mas que traga realmente alguma coisa interessante para a cadeia do leite, né? E depois o happy hour. Então, isso é uma coisa que se realizou nesses últimos anos. A gente, nos últimos 2 anos, a gente começou a perceber que a gente tinha uma joia na mão. Essa joia precisava ser lapidada um pouquinho melhor. Porque esse grupo ele tem história, ele é um difusor grande de conhecimento. Então, a gente começou a fazer um trabalho, nós criamos uma marca, uma identificação para o grupo, uma história dele, como é que ele está inserido, vamos dizer, na sociedade, na cadeia do leite. Nós criamos uma associação, nós hoje temos conta em banco, onde a gente deposita recursos que a gente ou angaria da próprios associados ou de parceiros que nos patrocinam, né? Quer dizer, a gente está altamente organizado. Nós fizemos recentemente uma viagem para o Chile, uma viagem fantástica do ponto de vista tanto turístico, mas principalmente do ponto de vista técnico. A gente não quer parar por aí, a gente quer fazer esse grupo de estudo nos próximos anos, fazer mais visitas externas, além das visitas que nós fazemos nas propriedades.
E eu, para mim, particularmente, eu fui executivo tanto da Cooperativa Central, Produtos Batavo, depois, mais tarde, da Parmalat, e depois que eu voltei para cá para ajudar a minha esposa a tomar conta da parte do leite. Então, do ponto de vista de gestão, eu tinha muito conhecimento pela formação que eu tive profissional. Mas no leite em si, meu conhecimento era pequeno, um pouco que a minha esposa ajudava, aquilo que eu ia vendo. Então, esse grupo me ajudou muito nessas visitas que a gente fazia entre as propriedades, a aprender, vamos dizer assim, as coisas do leite. E o interessante é isso, o leiteiro ele não é concorrente entre si. O leiteiro um é amigo do outro, um é colega do outro, um ajuda o outro, né? Nós somos uma tribo unida aí para todo mundo crescer junto, todo mundo, vamos dizer assim, aprimorar seus conhecimentos e produzir mais leite. E o legal é isso, quer dizer, não existe pessoas assim querendo tirar vantagem, não existe muito ego entre os membros do grupo, existe realmente um apoio muito grande de um para o outro. É muito gratificante isso aí. Que bom, que bacana, que lindo, né? Porque é muito difícil grupos que dão certo por muito tempo, né? Pois é. E vocês vêm, assim, sempre, a todo ano, fazendo coisas novas, agora fazendo mais coisas, viagens até externas. Sim. E isso é muito lindo mesmo, parabéns. E tem que lembrar que o Grupo Masters foi o primeiro grupo que teve mulheres. Porque existiam outros grupos de estudo que eram apenas homens. Então, é um grupo misto. Isso. De mulheres e homens, né? Então, ali tem esposas e maridos, tem filhas, sobrinhas que trabalham na propriedade junto. E tem mulheres que são assim, independentes também. Isso. Não vão só porque o marido está lá, mas vão elas representando a propriedade. Então, esse é um aspecto muito importante também. Sim. Isso gerou uma união muito grande no grupo e pela diversificação. E também de tamanho de propriedade. A gente tem propriedades pequenas, médias e grandes. E todo mundo está lá junto, todo mundo, um ajudando o outro, um aprendendo junto com o outro, sempre numa boa. E uma renovação, porque tem os master, né, os fundadores ali, já tem o pessoal que está na meia-idade nos masters e também já tem novos membros. Tem os que estão passando a sucessão, tem os que já passaram a sucessão, né, que já são membros vitalícios, nós até criamos no nosso regulamento interno, nós temos membros vitalícios que já passaram a sucessão, não são mais leiteiros, mas o conhecimento que eles têm, essa bagagem que eles têm, sempre é interessante para nós. Então nós fazemos questão que eles participem tanto dos dias de campo como das viagens que nós fazemos. Que bacana, que lindo, né, ter um grupo assim. E assim, ó, que conselho vocês deixariam, porque a gente está passando por um período que está com queda do preço do leite, né? Mas a gente sabe que a gente sempre vai passar por períodos difíceis, assim como também vão ter períodos positivos, também vão ter os que não são, os que são negativos. Que conselho vocês deixariam para esses produtores, para eles passarem com mais tranquilidade por esses períodos? Por exemplo, que ponto que para vocês é importante esses produtores olharem, ou que conselho deixaria para eles? Cada ano é um ano, cada semestre é um, né? Desde sempre a gente vê esse desafio. E, assim, eu aprendi, né, com o meu pai ali, que para nós é importante leite no tanque com qualidade. Então, a nossa produtividade, né? A gente precisa ter uma boa produtividade, controlar os gastos, cuidar do dinheiro e trabalhar muito ali, né? Eu acho que não tem, assim, muito segredo, né? É o trabalho, é o leite de qualidade e o leite no tanque. E a gente tem que sempre estar preparado, né, para esses períodos, que o leite sempre proporciona períodos bons, de repente períodos ruins, né? Mas é muito, eu diria que das atividades agrícolas e pecuárias, né? Eu acho que o leite é o mais estável de todos ainda. As variações que nós temos são pequenas, não são grandes. Se você pegar a cadeia, por exemplo, de suinocultura, as variações de preço, de custo de produção são muito maiores que as nossas. Por exemplo, na cadeia suinícola, a alimentação é 80%, talvez não mais, não sei, hoje em dia, do custo de produção.
Quer dizer, um aumento do preço de milho, de soja, de commodities, impacta diretamente ali. O mercado depende muito de exportação. A exportação é muito instável também. Você depende de dólar, depende de algum problema sanitário que você possa ter aqui. Quer dizer, na parte de frango, mesma coisa. Na parte agrícola, a produção de grãos também vamos dizer assim, tem variações muito grandes, né? No leite, eu diria que é o mais estável de todos. Acho que você focando, como a Lorena falou, a produtividade, quer dizer, o leite no tanque, você focando não ter desperdício, você pensando sempre em produtividade, quer dizer, não adianta porque o preço está ruim, você querer eventualmente diminuir a quantidade ou a qualidade da ração. Pelo contrário, os teus custos fixos continuam do mesmo tamanho, né? Então, o que você tem que incrementar é a tua produção, porque daí você vai diluir esses custos fixos por um volume maior de produção, onde vai aumentar a tua rentabilidade, né? Você tem que focar realmente a produtividade, quer dizer, eu vou plantar o melhor milho para dar uma silagem para minhas vacas, vou plantar o melhor azevém que eu tenho para ter uma qualidade boa, eu vou ter a mão de obra eficiente, eu vou ter maquinário eficiente, né? Para pensar sempre em produtividade. Variações você vai ter, né? Você sempre tem que pensar em ficar como produtor de uma maneira fria, acima da média. Aí você sobrevive. Se você estiver abaixo da média e não tiver ações para corrigir isso aí, você pode sucumbir, porque você vê isso no mundo inteiro. Produtores ineficientes estão saindo do mercado. Onde você antes tinha 1.000 produtores produzindo 1.000 litros de leite, hoje você tem 500 produzindo 2.000 litros de leite e assim por diante. Por quê? Porque o pessoal está mirando a eficiência, né? É o único jeito de você sobreviver. Não é só uma questão de escala. Você pode ser, numa escala pequena, você também pode ganhar dinheiro, pode ser eficiente. Você tem que ser muito, realmente caprichoso. É aquela história, você tem que fazer a coisa com paixão, com amor, mas ao mesmo tempo tem que ser frio para trabalhar os números, né? Olhar teus indicadores, olhar o teu fluxo de caixa, olhar o teu crescimento na parte zootécnica, olhar o teu crescimento na parte de redução de comida ou produção maior de comida. Tem que ter os números na ponta da linha. Até porque, para novos investimentos, você poder saber, bom, eu tenho recurso, eu posso investir agora e vou para frente, né? Acho que é paixão de um lado e frieza nos números do outro lado. Ótimo. Nossa, aí foi impactante. Pessoal, agradeço muito de vocês terem aceito o convite para estarem aqui hoje. Acho que deu para o pessoal escutar bastante de gestão, de tecnologia e de muita tradição, que é o que vocês têm também. E com alta performance, que vocês mostraram aqui para nós que alta performance vocês entendem. O arroba para o pessoal encontrar vocês, qual que seria? @Melkland_Leite. Tá bem. No Instagram. A gente vai deixar também, pessoal, o QR Code, tá? Vai estar no episódio, aí vocês escaneiam o QR Code e vai ter acesso ao Instagram. Então, mais uma vez, obrigada por terem vindo. Foi um excelente episódio. E, pessoal, você que também, assim como nós, quer impulsionar a cadeia do leite, compartilhe esse episódio. Siga também o Nota do Leite no Instagram e no Spotify e no YouTube, o Nota do Leite Podcast. E até o próximo episódio.